Tudo bem, pessoal? Vamos então para os estudos de ondulatória, assunto muito importante na tua prova, assunto bem legal. E na figura, vocês observam um cidadão que provoca pulsos em uma corda pesada e essa sucessão de pulsos, então, provoca aquilo que chamamos de ondas na corda. Vamos saber mais sobre isso? Então, vamos lá. Começando aqui já direto, galera, com o conceito de onda. Algo que a tua prova, sem sombra de dúvida, vai abordar. Então, qualquer alteração, né, pessoal, no meio que a gente chama de perturbação, né, pode ser considerado uma onda. Nós temos ondas de choque, nós temos ondas sísmicas, nós temos a onda sonora. Bom, no teu vestibular é comum que ele cobre o conceito de onda como uma perturbação, olha aqui esse conceito, uma perturbação que se propaga pelos pontos do meio onde foi gerada, então é o mais comum de aparecer. Mas também tu vais encontrar esta super definição que não pode te esquecer. A onda sempre transporta energia e transfere impulso. A onda jamais transporta matéria. Tudo beleza? Não pode te esquecer desse conceito de onda. Onda, perturbação em certo meio. Ela envolve o quê? Transporte de energia, transfere impulso, mas não transporta matéria. Muito especial que muitas questões de prova já cobraram isso. Importantíssimo tu saber. Na figura, eu coloquei para vocês aqui uma onda senoidal se propagando, por exemplo, em uma corda, algo bem comum de nós encontrarmos aí nas provas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, já conhecendo esse conceito de que onda transporta energia, transfere impulso, mas não transporta matéria, eu quero aqui te mostrar nessa animação que coisa interessante esse conceito que acabamos de ver ali. Nota, pessoal, que esta onda aqui, ela vai passando por este pequeno ponto que tu vês aqui, e o ponto, ele oscila apenas na vertical, o que aqui nós temos inclusive, né, a plotagem do gráfico aí senoidal, mas o interessante desta figura é justamente para te mostrar que a onda ela transporta energia, não transporta matéria, né? Como se, por exemplo, este pontinho aqui, ele fosse um ponto considerado como uma boia, por que não, né? E a onda, então, por ali passando e apenas fazendo essa oscilação no eixo vertical. Então, galera, ondas mecânicas, que daqui a pouco a gente vai conceituar melhor, são perturbações num meio material elástico que se propagam por esse meio, transportando energia, e eu aqui acrescento para ti, gostaria que tu anotasse aí no teu material, além do transporte de energia, o transporte de quantidade de movimento. Tá legal? Figurinha muito importante na hora da tua prova, para tu ver que esse ponto oscila na vertical, atingindo um ponto de máximo e um ponto de mínimo na vertical no decorrer do tempo. Tá legal? Deixa eu até sair aí da tela para que tu possa visualizar o desenho, como sempre faço, sem nenhuma interferência. Tudo bem? Tudo legal? Pois bem, e agora, muito cobrado em prova,
são algumas características de ondas. O pessoal gosta de cobrar essa parte conceitual. Sim, galera. Então vem com o Dani. Quanto à natureza, como que nós vamos trabalhar com as ondas no que tange à natureza? Bom, as ondas podem ser chamadas de mecânica ou mecânicas e podem ser chamadas também de eletromagnéticas. Mas vamos nos deter aqui na característica das ondas mecânicas, gente. As ondas mecânicas, galera, precisam de um meio material para se propagar. Então, há necessidade de um meio sólido ou um meio líquido ou um meio gasoso para que elas se propaguem. Não propaga no vácuo. A onda mecânica não propaga no vácuo. E aqui, então, eu dei para ti um pequeno exemplo que tu pode anotar na tua ficha de estudos, no teu material. Som precisa de um meio material. O som pode se propagar no vácuo? Não. Mas pode se propagar no sólido? Pode. Pode se propagar no líquido? Pode. Pode se propagar no gás? Pode. O que vai mudar, evidentemente, é a velocidade com a qual esse som se propaga nestes meios. A onda em corda, eu posso ter uma onda a partir de um pulso que vai criar uma sucessão de pulsos em uma corda, como nós vimos aí na abertura da aula. Onda em mola, olha o vai e vem da mola, outro meio mecânico. E a onda na superfície da água ou de um líquido qualquer, tudo isso, pessoal, ondas mecânicas, tá? Na figura, vocês podem ver ali, ó, houve uma perturbação na mola, né? E a molinha, então, faz este movimento de vai e vem, portanto, propagando energia ao longo da mola, configurando o que chamamos de onda, né? A corda aqui, vocês veem que tem ali um pulso da esquerda para a direita, um da direita para a esquerda, então essa sucessão de pulsos, né, configura a onda na corda, que é uma onda mecânica. Inclusive aqui está acontecendo, né, pessoal, uma sobreposição de pulsos, de ondas, que depois nós vamos estudar como um fenômeno chamado interferência. Espera que eu te ensino, tá legal? Então, quanto à natureza, podem ser mecânicas. Anota, só propaga em meio material. E as eletromagnéticas, hein? O que diferencia? Estas aqui podem se propagar no vácuo. Opa! Então, ó, propagam-se no vácuo e em outros meios. Não é verdade? Coloquei para ti algumas ondas eletromagnéticas. A luz, vejam vocês que a luz proveniente do Sol atravessa o vácuo até chegar na atmosfera da Terra, né? Então a gente tem a luz se propagando no vácuo, mas também num meio material. Raio-x, micro-ondas, onda de rádio, muito cuidado. Não é som, é uma onda eletromagnética, ultravioleta, dentre outras, tá, gente fina? Muito bem. Estas ondas eletromagnéticas, pessoal, elas, eu gostaria que tu sublinhasse, são originadas por cargas elétricas oscilantes. Então, veja bem, se cria, pessoal, um campo magnético e um campo elétrico variável, tá? Então, isso aqui é importante, ó. Tu vais ter
um campo magnético, isso aqui já caiu em prova, tá? E tu vais ter também um campo elétrico, e um campo magnético, como queira, tá? Esses campos, galera, eles são variáveis no tempo, e isso aqui é o que vai configurar a tua onda eletromagnética. Olha aqui então, ó, vocês estão vendo que essa ondinha aqui, né, que ela pode ser um campo magnético, ela é variável, olha aqui no tempo, ela oscila variando ali durante o decorrer do tempo, bem como o meu campo elétrico, que é esse vertical, olha como ele varia, ora para cima, ora para baixo, e o campo magnético aqui, que é o escurinho, ora para a direita, ora para a esquerda, grosseiramente falando. Aí então nós temos as eletromagnéticas. O que diferencia uma eletromagnética de uma mecânica? As eletromagnéticas, pessoal, podem se propagar no vácuo. Já a mecânica, não. Beleza? Anotou? Sublinhou? Tá? Mas, professor, isso nem cai, né? Por incrível que pareça, esse conceito, pessoal, é extremamente cobrado. Estas questões referentes aos conceitos, isso é muito importante tu saber. Legal? Buenas! Como estamos falando do espectro eletromagnético, eu te apresento aqui o conjunto das radiações eletromagnéticas, né? Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, e aqui nós temos o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, o espectro visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Então, este aqui, pessoal, é o esquema do espectro eletromagnético, o conjunto de todas as radiações eletromagnéticas, tá? Coloquei aqui a onda de rádio com uma anteninha de rádio, TV, coloquei aqui, tá? Micro-ondas, que a gente usa essas, inclusive, também para comunicação, né? Radar, né? Controle remoto, que tem lá o infravermelho, a luz visível, a luz do sol, a luz de uma lâmpada, né? Aqui a radiografia nessa região aqui, né? Do raio-x e o raio X e o raio gama, perdão, no elemento radioativo. Lembra, raio-x, tá? Não é radioatividade. Muito importante isso, tá? Lembra que é extremamente relevante, tá? O elemento radioativo, nós vamos ter lá o raio gama. Fechado? Então aqui eu saio da tela para te mostrar que existe uma relação muito interessante aqui do comprimento de onda, né? Olha só, o rádio tem um comprimento de onda da ordem de 100 metros, enquanto você chegando aqui na região de luz visível, né? Você vê que vai diminuindo, né? Para alguns nanômetros ou nanômetros. A gente vai estudar melhor isso na sequência, tá bom? Olha então a tela, admira aí o espectro eletromagnético, tá? Como é que eu vou gravar, professor? Lá na hora da prova tem uma diquinha. Rá, mi, lux, G. Olha aqui, o Ramilux G, pessoal. Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Eu teria o raio cósmico ali também, não é muito cobrado depois do raio gama. Então, o Ramilux G. E o que eu levo de interessante desse espectro, galera? Olha aqui, a velocidade de propagação depende do meio
aonde a onda está. Claro, eu quero que tu sublinhe isso aqui, ó, e coloque na tua ficha de estudos. A velocidade de propagação, queridos, de uma onda qualquer, sempre depende do meio aonde ela está. Claro que depois, lá nos fenômenos ondulatórios, eu vou te contar que além do meio, depende das condições do meio, como densidade do meio, né? Temperatura desse meio, tá? Mas aqui, nesse início de conversa, né? Diversos experimentos mostram que, sublinha, bota no teu resumo, todas as queridas do Rami Lux G, todas as eletromagnéticas no vácuo se propagam com a mesma velocidade, né? Que é a própria velocidade c, que eu coloquei aqui para ti da luz, que tem esse valor, mas para fins de cálculo, pessoal, no sistema internacional, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Fechou? Beleza, professor, lá na minha prova apareceu uma onda de rádio. Rádio é onda eletromagnética. Qual é a velocidade que eu uso de propagação? 3 10 na 8 metros por segundo. Mas, professor, e se não estiver no vácuo, estiver no ar a onda de rádio? É muito próximo, tá, pessoal? Muito, muito próximo, de modo que eu posso usar também 3 vezes 10 na 8. Então, apareceu uma onda de, por exemplo, uma luz visível, né? Aqui do L, qual é o valor da velocidade que eu trabalho? 3 10 na 8 metros por segundo. Tá legal? Todas do espectro eletromagnético, então, leva pronto. Faz a tua anotação aí. Tá beleza? Tá tranquilo por enquanto? Conceituamos onda, vimos que onda transporta energia e quantidade de movimento, jamais transporta matéria. Vimos a onda mecânica e a onda eletromagnética, pessoal, né? E aqui conceituamos o nosso espectro eletromagnético. Vamos aplicar? Vem com Dani. A utilização de termômetros digitais infravermelhos na testa ou auriculares tornou-se comum para a medição de temperatura à distância. Muito bem, ele vai te explicar como funciona esse termômetro de pistola, né? Que ultimamente se usa muito para aferir as temperaturas. Então, os modelos mais simples desses termômetros possuem uma lente que focaliza a energia infravermelha irradiada por uma pessoa no detector do instrumento, convertendo-a em um sinal elétrico que pode ser exibido em unidades de temperatura. Ora, de lá, pessoal, de lá do meu termômetro digital, sai um feixezinho de luz, né, galera? E esse feixezinho de luz, ele é apenas para que eu aponte para o local onde eu quero medir a temperatura. E por que eu consigo aferir essa temperatura? Porque o corpo emite uma onda de calor, uma radiação infravermelha. Essa luz, professor, faz algum mal? Não. Essa luz é um pointer, é uma laser que apenas está te mostrando para onde aproximadamente tu estás apontando o termômetro. Qual é a região que de fato tu quer medir aquela radiação infravermelha que está sendo emitida pelo corpo. Qualquer corpo emite radiação infravermelha, ok? Inclusive na temperatura ambiente. Anota isso, aluno. Então tá, olha só,
o funcionamento, olha aqui o comando, o funcionamento do termômetro digital infravermelho, porque ele capta o infravermelho, baseia-se em um tipo de onda. Olha só, galera, ele está dando a alternativa correta para ti. Que tipo de onda é essa? É uma longitudinal como ultravioleta que não pode ser detectado pela retina do olho? Não, não está dito isso aqui, nem tampouco na minha explicação que te dei, né? É uma onda cuja frequência é próxima da onda sonora. Onda sonora é uma onda mecânica, né? Tá? E não é uma onda mecânica que o equipamento capta. Também utilizada nos sonares, instrumento que permite determinar a distância, não, porque o sonar não usa esse tipo de onda de calor, tá? O sonar usa outro tipo de onda, tá? O sonar usa aquele outro tipo de onda que nós vimos anteriormente aqui no nosso conjunto. Aqui ele está na região das micro-ondas, tá certo? Muito bem. É uma onda mecânica? Não, não é uma onda mecânica, né? É uma onda o quê? Que se propaga no vácuo com a mesma velocidade das ondas de raio-x, de micro-onda e de rádio. Quem é ela, pessoal? É justamente, conforme a explicação que te disse, a radiação infravermelha, que é emitida pelo corpo e que é, então, captada por esse aparelho aqui. Mas, professor, está dizendo aqui que ela é uma onda transversal. O que isso quer dizer? Nós já vamos discutir o que é uma onda transversal. Mas a ideia é que tu entendas que a onda captada por este equipamento, que permite a ele, né, captar, detectar a radiação infravermelha emitida pelo corpo e depois codificar essa radiação infravermelha, né? Olha o nome, infravermelho é uma onda eletromagnética. E todas as eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade. Show de bola? Saindo da lousa, tu faz aquela anotação esperta da questão. Muito bem? Muito bem, pessoal. Ainda no que diz respeito às características, eu posso ter aqui, ó, quanto à dimensão, super tranquilo. Unidimensional, se propaga, como o nome diz, em apenas uma direção, tranquilinho. Aqui nós temos o vai e vem da mola ou a onda na corda. Unidimensional. Bidimensionais, como o próprio nome já diz, né, pessoal? Se propaga num plano, por exemplo, ondas na superfície de líquidos, né? Que são as ondas mistas. Anota. E tridimensional, né? Em todas as direções, onda sonora e a onda eletromagnética, como por exemplo a luz, tá? Isso aqui é bem tranquilo, bem fácil, é só tu lembrar das figuras e associar quanto à dimensão. Show? Como eu te prometi, eu ia falar quanto à direção de vibração, pessoal. Como é que podem se apresentar as ondas quanto à direção de vibração? Inclusive, né, estes termos nós vimos na questão anterior aí que a gente acabou resolvendo. Então, ou a onda vai ser, pessoal, longitudinal ou ela vai ser transversal. E a longitudinal, o que é, pessoal? Nota, a vibração e a propagação, galera, vão ter aqui, ó, vou colocar pequenininho aqui, ó, a mesma direção, tá ok? Então, a vibração e a propagação têm a mesma direção.
como, por exemplo, o vai e vem da mola. Aqui também cabe, pessoal, o som, a principal onda a principal onda longitudinal na tua prova é o som. Leva pronto isso. Propagação e vibração têm a mesma direção. E a transversal, hein? A transversal, por exemplo, pode ser este tipo de onda provocado na mesma mola ou até mesmo numa corda, né? Ora, isso aqui me mostra o que, pessoal? Que a vibração e a propagação são o quê? Perpendiculares, tá? Existe aqui o perpendicularismo, perpendiculares entre si essas duas direções. Tá legal? Olha que barbada. Aí tu tem que saber que o grande exemplo aqui da onda transversal em prova é a luz. Claro que poderia ser toda aquela galera do Ramilux G, né? Por quê? Porque vai haver sempre um campo elétrico aqui, né, pessoal? E aqui um campo magnético que formam 90 graus entre si. Super importante, super cobrado, vale a pena tu entender. Vamos repassar? Quanto à direção de vibração, ou é longitudinal ou é transversal. Longitudinal vibra e propaga na mesma direção. Exemplo, vai e vem da mola ou som. Transversal vibra e propaga formando 90 graus. Olha aqui o pulso do cidadão assim, não é mesmo? O pulso assim e a vibração, portanto, sendo igual ao pulso e a minha propagação formando 90 graus com esse pulso que ele está dando, portanto, perpendiculares entre si, vibração e propagação. Gente, isso cai muito. O que a gente já viu no que diz respeito a qualidades aí de ondas? A gente viu mecânica e eletromagnética, né? A gente viu uni, bi e tridimensional. A gente viu longitudinal e a gente também viu transversal, tá? Dá aquela anotada nisso aí, por favor. Olha os principais representantes ali. Se tu quiser, tu pode até anotar aqui a frase que o prof vai escrever. Olha aqui, ó, todas as eletromagnéticas são transversais. A gente vai precisar desse conceito aqui daqui a pouco, lá nos fenômenos ondulatórios, tá bom, gente? Todas as eletromagnéticas são transversais. Bacana? Beleza, muito bem. Estamos aí conceituando bastante coisa sobre onda. Tudo, galera, tudo cobrado em vestibular, tá? Tudo já apareceu em Enem. Então é super importante tu montar um roteiro resumo legal, conciso disso aqui, tá bom? Show? Aqui já temos uma aplicação. Olha, veja só, já temos uma aplicação. Analise as seguintes afirmações. Ondas mecânicas se propagam no vácuo. Ondas mecânicas se propagam no vácuo, portanto não necessitam de um meio material? Não, claro que não. Onda mecânica
necessita de um meio material para se propagar. Falsa. Vamos para 2. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Claro, tipo vai e vem da mola. Exatamente como a gente viu agora há pouco. Ondas eletromagnéticas, lembra com Dani? Ramilux G. Show, repete aí. Ramilux G. Parece até nome de robô. Não precisam de um meio material para se propagar. Verdade, né? Todas do Ramilux G podem se propagar no vácuo, mas também no meio material. As ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. Ixi, peraí, acabamos de falar do som. Volta um pouquinho aí nas tuas anotações e vê o que eu falei do som. O som, ele é o quê? Ele é uma onda mecânica longitudinal. Então isso aqui é falso, tá bom? Ó, o som não propaga no vácuo. Até aqui este pedaço está correto, mas ele é longitudinal. Tá legal? Saio da tela aí para tu ver como isso é importante, como eles exploram essa coisa de onda mecânica, onda eletromagnética, onda longitudinal, onda transversal. Show de bola, pessoal? Então, verdadeira 2 e 3, 2 e 3, C de Canadá. Belezura? Bom, vamos adiante. Então, como tu bem pode ver, a gente já deixou aqui bem redondinho esses conceitos aí que são explorados, sejam em vestibular ou na prova do Enem. Bacana? Ondas periódicas. Pessoal, o que são ondas periódicas? São aquelas que se repetem num intervalo de tempo igual. E aqui nós vamos estudar os elementos da onda. Então, simples demais, tu já deve conhecer esses elementos, mas vamos passar por eles aqui. Primeiro, o cidadão provocando um pulso na corda presa em uma das extremidades fez com que essa sucessão de pulsos produzisse na corda uma onda unidimensional, correto? Mecânica, porque é num meio material. E lá vamos nós conhecer aqui os elementos dessa onda, tá? Pessoal, esse eixo aqui que eu corto, esse eixo aqui principal pontilhado, ele é um eixo de referência para nós. Por quê? Desde aquele ponto mais alto lá, que eu vou chamar de crista, ok? Até este ponto aqui da nossa linha de referência, né? Se tu quiser, tu pode até anotar para fins de estudo, tá? Isso aqui é uma linha de referência, tá? É uma linha referencial. Fechou, galera? Muito bem, a pontilhada ali. De lá de cima até a linha referencial, amplitude. Como é que chama a crista? Aquele ponto máximo de vibração. O ponto aqui embaixo, né, de valor mínimo, é o chamado vale ou depressão, como em algumas provas já apareceu. Bem, assim como a distância da crista até a linha referência é a amplitude, a distância do meu vale até ali também é a amplitude. Show? Então, pessoal, aqui nós temos a amplitude máxima, aqui nós temos a amplitude mínima. E este ponto aqui, que praticamente não vibra, né? Bem como este ponto aqui,
que praticamente não vibra, bem como este ponto aqui, que praticamente não vibra, assim como este ponto aqui, com a mesma característica, são pontos de amplitude nula, pessoal, que a gente encontra na prova com o nome de nó. Olha que importante tu entender os nós, né, galera? Pronto! Anotado aí, põe no teu material. Então, vejam vocês, amplitude máxima lá na crista, amplitude mínima lá no vale, amplitude nula no nó. E a distância, galera, super importante, de uma crista a outra crista, ou de um vale a outro vale, chamamos de lambda, o famoso lambda, o famoso comprimento de onda, o tamanho efetivo da tua onda, de uma crista a outra crista, de um vale a outro vale. Ou, se tu quiser, desde esse ponto aqui, galera, até passarmos novamente aqui por este ponto. Então, esse ciclo todo aqui também é uma onda. Nesta figura temos uma onda, pá, duas ondas, pá, e meia. Nesta figura temos, portanto, duas ondas e meia. De novo, uma onda daqui até aqui, pum, isso fechou uma onda, outra onda daqui até aqui, pá, e meia onda ali. Portanto, o comprimento de uma onda é o que chamamos de lambda, ok? Galerinha, muito fácil, né? Estes são os elementos de onda, tá legal? Estes são os elementos que tu deve levar pronto para o teu Enem. Aliás, que tem uma preferência por ondulatória, sempre em uma prova do Enem cai uma questão de ondulatória. Aqui reproduzo para vocês de outra forma aquilo que já falamos, né? A nossa onda senoidal aqui, né? A nossa onda unidimensional, um aspecto senoidal dessa onda, mostrando para você crista, vale, amplitude, ponto de repouso, né? Crista, vale, vibração de uma crista a outra crista, o comprimento de onda, né? Ou se eu quiser de um vale a outro vale, um comprimento de onda também. E super importante, olha só este S aqui, né, pessoal? Este que eu mostrei para ti, parece ou não parece uma letra S? Parece. Isso é uma oscilação completa. Isso é o mesmo que uma onda completa. Anota aí, pessoal. Show? Muito bonita essa figura. Eu saio da lousa para tu pausar o vídeo, observar as anotações e transferi-las para o teu material. Show? Bacana? Conhecemos isso aqui. Muito importante é tu identificar sempre o comprimento de onda, o tamanho de uma onda, o tamanho da oscilação completa. Uma onda, um lambda. Tá legal? Vamos colocar aqui isso aí. Uma onda é exatamente igual a um lambda. Fechado? Sem mistério, sem problemas, tá? Vou deletar aqui, limpando a tela, porque eu sei que tu já fizeste as anotações.
E aí então a gente pode continuar. Quanta coisa, né? Já vimos sobre onda, inclusive exercícios. Mas o que vem agora? Vamos lá? Olha só, meus queridos. Aqui eu reproduzo aquela figura para te mostrar que eu posso chamar uma onda completa de um ciclo, né? Então vocês observem que eu tenho aqui ó, uma onda, né? Deixa eu pegar a caneta. Uma onda, pá. Duas ondas, pá. Três ondas, ó. Três ondas aqui, pá. E um quarto, né? Este pedacinho que eu deixei de propósito aqui na lousa, eu fiz questão de deixá-lo aqui para que nós discutamos. Esse cara aqui, ele é um quarto de lambda, ele não é nem meio lambda, né, pessoal? Ele é um quarto de comprimento de onda, tá? Ou seja, eu tenho efetivamente aqui 1, 2, 3 ciclos e um quarto. Show? Tá? Ou seja, eu tenho 3 ondas mais um quarto de onda, que é exatamente desse pedacinho que está aqui, né, pessoal? Neste cantinho aqui, que não chega a formar um ciclo, tá? Bacana, né? E aí nós chegamos numa definição muitíssimo importante de um movimento periódico. O que é mesmo um movimento periódico? Se repete em intervalo de tempo igual. Lá no MCU, nós já tínhamos visto o conceito de período, tempo em segundos para um ciclo ocorrer, tempo para uma volta completa, lá no MCU, né? E a frequência, o número de ciclos por segundo, ou o número de voltas por segundo. Gente, aqui na ondulatória, olha só, o período é o tempo gasto para acontecer uma onda. Plec. Pronto. Ó, o plec. Mais uma onda. O plec. O tempo gasto para que aconteça uma onda completa é o período. Lá no MCU era o tempo gasto para a roda gigante dar uma volta completa. Por exemplo, a frequência, o número de voltas nesse tempo, de modo que a gente tem as equações mais conhecidas de T impossível. Frequência 1 sobre tesão e tesão 1 sobre frequência. Período tesão, frequência Fzinho. Ok? O que eu tiro daqui? Que tu já sabe, mas é muito importante, né? Eu sei que tu já sabe, mas frequência e período, né? São o quê? São grandezas inversamente proporcionais. Eu sei que tu já sabe, mas não custa nada anotar que a nossa frequência vai ser em hertz ou segundo na menos 1 e o nosso período vai ser em segundos. Tá legal? Tá tranquilo? Show de bola? Então não custa nada aí tu dar aquela anotadinha. São as mesmas equações que nós trabalhávamos lá no movimento circular e uniforme. Tá bom, gente? Tá tranquilo? Muito bem. Frequência e período, tá? Para começar aqui a algebrizar essa questão de ondulatória. Vamos adiante? Vamos lá. Opa, já apareceu o exemplo. A imagem mostra a onda obtida em um eletrocardiograma. O exame que nós fazemos para monitorar o funcionamento aí do coração, os batimentos cardíacos, que obedecem, sim, né, a uma certa taxa, correto?
O computador identifica, então, se há algum tipo de alteração, justamente a partir da análise de onda, né, desse movimento periódico, né, que acontece lá. Sabendo que o intervalo de tempo, olha isso aqui, sabendo que o intervalo de tempo entre o primeiro e o quarto pico, peraí então, nós temos aqui um primeiro pico, ó, 1, 2, 3, 4, né? Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, perdão, 1, 2, 3, 4 picos demonstrado para ti. O intervalo de tempo entre o primeiro, tá? E o quarto pico é de 2,4 segundos. Beleza? Entre o primeiro e o quarto pico. Muito bem. O que ele pergunta para nós, gente? Olha aqui, período, tempo gasto para uma onda acontecer e frequência, o inverso do período. Ok, professor, como é que eu faço? Vem comigo que eu já coloquei para ti. Entre o primeiro e o quarto pico, quantos ciclos nós temos? Olha aqui, ó, nós temos daqui até aqui um ciclo, 1, daqui até aqui 2, daqui até aqui 3. Ah, então completos, né? Eu tenho 3 ciclos completos, pessoal. E este, Dani, esse já está depois do quarto pico, então não entra, né? Ó, de uma crista até outra crista, o que eu tenho? Eu tenho um comprimento de onda. De uma crista até a outra crista, o que é que eu tenho, pessoal? Outro comprimento de onda, não é verdade? Muito bem. De uma crista até a outra crista, o que é que eu tenho? Outro comprimento de onda. Então eu tenho 3 ciclos, 3 ondas. Então, levou 2,4 em todo esse período. Se eu dividir 2,4 por 3, eu vou ter o período que é 0,8 segundos, ou seja, esse ciclo aqui levou 0,8 segundos, fera. Esse aqui levou 0,8 segundos e este aqui levou 0,8 segundos. O tempo gasto para acontecer aquele lambda, que é de uma crista até a outra crista, aqui representado nesta figurinha. Tudo bem? Legal esse exemplo de aula, né? Bacana. Mas, senhor, 0,8, tá? Não pode ser B, não pode ser C, não pode ser E. Mas e aí, como é que eu acho a frequência? Tchê, a frequência é o inverso do período. Muito tranquilo. Então, 1 sobre tesão, 1 sobre 0,8, a frequência dá 1,25 Hz. Portanto, letra A, de amor. Por favor, saia da lousa, pausa o vídeo, faz a tua cópia aí, reproduz no teu caderno. Legal! Então, vamos lá. Muito importante agora, a equação fundamental da ondulatória, pessoal. Este é o ponto alto aqui do nosso estudo de ondas. Como calcular a velocidade de propagação de uma determinada onda. Então, pessoal, já estudamos lá na cinemática que velocidade é ΔX por ΔT, né? Ela é o meu deslocamento pelo meu tempo. Mas o meu deslocamento aqui, na ondulatória, corresponde ao meu lambda. E o meu tempo gasto para este deslocamento é o tesão, o período. Então a gente pode escrever, né? Como o período é o inverso da frequência, ficaria aqui lambda sobre 1 sobre f,
né? Este F sobe, a famosa V lambda F, muito importante em provas do tipo Enem ou em provas de vestibular, onde o V é a velocidade de propagação, que no sistema internacional é em metro por segundo, o lambda, o comprimento de onda no sistema internacional em metros e a minha frequência em hertz, pessoal, muito importante. V lambda vezes F. Show? Muito importante tu guardar essa expressão, relacionar essa expressão, porque vocês vão precisar usar. Tá legal? Então aqui eu estou te mostrando uma senoidal aqui, uma onda, por exemplo, em uma corda, os pontos, observa bem, os pontos da corda em movimento, e aqui o C, que é a nossa velocidade de propagação, né? E nota aqui, ó, quando esse ponto atinge lá, ó, o pico, né, de um pico até o outro pico, nós temos o comprimento de onda aí, uma figura ilustrativa para te mostrar o comportamento dos pontos dessa onda à medida em que essa energia, portanto, está ali ocorrendo, né, ao longo da propagação. Sempre lembrando, onda transporta energia, jamais transporte de matéria. Tudo bem? Então tá. Olha, acredito que isso aqui seja o mais importante de tu colocar no teu material aí, relacionar, pôr numa folhinha com a qual tu vai te familiarizando. V lambda F, V igual a lambda vezes F. Show? Bacana! Vamos adiante então. Pessoal, eu gosto dessa tela porque tem aqui uma questão de prova, né? A relação entre a frequência e o comprimento de onda dentro dessa expressão V lambda F, tá? Vamos supor que a onda se propaga num único meio. E a gente falou no início da aula que a velocidade de propagação depende do meio. Num primeiro momento, é assim que eu quero que tu leve pronto, tá? Querido, a velocidade depende do meio. Vamos supor que eu tenha uma onda que está se propagando num mesmo meio, no meio homogêneo, tá? Aqui, né? Vamos arrumar aqui, ó, pronto, tá? No meio homogêneo. Então, a velocidade de propagação dessa onda é constante. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou isolar o lambda. Olha só como é que eu vou fazer. Eu vou escrever lambda é igual a quem, pessoal? Lambda é igual a velocidade sobre a minha frequência. Ora, se essa onda está num mesmo meio, né? Este parâmetro aqui, ele é constante, não é mesmo, pessoal? Então anota, esse parâmetro é constante. De modo que, qual é a relação, então, que existe entre o lambda e o F, galera? São inversamente proporcionais, tá? Ou seja, quanto maior o lambda, menor será a minha frequência. Anota isso aí, galera. Quanto maior for o meu lambda, menor será a minha frequência. Vamos de novo? Quanto maior for o comprimento de onda, menor será a frequência, desde que a velocidade se mantenha constante, ou seja, a onda está sempre no mesmo meio. E, aliás, não muda a temperatura do meio,
não muda a densidade do meio, as características deste meio ficam inalteradas. Então, olha só como isso aqui, galera, é extremamente importante na tua prova. E eu quero te mostrar, olha só, uma onda que tem um grande comprimento de onda tem menor frequência. Acontece, olha só, ela tem um grande comprimento de onda, ela tem um período grande, então ela demora muito para acontecer, ela tem o que? Maior, vamos colocar aqui, ó, período, tá? Acontecem menos ondas no tempo do que uma onda que tem menor comprimento de onda. Então, essa aqui tem maior frequência. E em contrapartida tem o que? Menor período. Porque a gente sabe que frequência e período são grandezas inversamente proporcionais, tá? Queridos, isso aqui é muitíssimo importante, tá? Isso aqui é válido sempre, Dani. Não, só se a onda estiver se propagando em um único meio, onde não vai haver alteração da velocidade. Esse quadro é um quadro de aula que eu quero que tu anote aí, que tu coloque no teu resumo, porque é extremamente importante. Já caiu em várias provas a relação entre a frequência e o comprimento de onda, dada a velocidade inalterada, certo? Muito bem, anotei? Anotou? Show de bola. Vamos limpar a tela e vamos tocar ficha, porque agora a gente já tem recursos aqui para mexer com a parte algébrica. Já temos recursos para mexer com a parte algébrica. Já sabemos como calcular a velocidade de propagação, né? Vamos lá? E olha aí, já me apareceu um exemplo e aplicação. Uma onda senoidal se propaga da esquerda para a direita em uma corda, onda mecânica, porque é em corda, né? E o formato da corda em um determinado instante é ilustrado no gráfico abaixo. Veja o que ele está me dando aqui, gente. Ele está me dando um eixo Y, né, com distâncias em relação à minha linha de referência, e ele está me dando um eixo X com algumas distâncias também. Tá legal? Então ele está me dando recursos de medir distâncias, sejam elas no eixo X ou no eixo Y, tá? A propósito, né, galera? A propósito, olhando assim, não foi a pergunta, tá? Mas olhando assim, dá para dizer o que é essa distância aqui, ó, lida no eixo Y, essa distância desde o eixo até a crista, ou o valor numérico da distância do eixo até o vale. Quanto é que dá, pessoal? Em módulo, né? 0,5 metros. Essa é a amplitude dessa onda. A amplitude dessa onda é 0,5 metro, tá bom? Sabendo que a onda se propaga com uma velocidade de 4 metros por segundo, ele quer que eu diga quanto vale o comprimento de onda, quanto vale o período e quanto vale o inverso do período, que é a frequência. Buenas, tu concorda que o comprimento de onda é de uma crista até a outra crista, né? Claro, né? De uma crista até a outra crista, não é verdade? Ou se eu quiser daqui até aqui, show de bola? Tá, mas professor, olha só, de uma crista a outra crista, né? Meio 1 e meio 2. Opa, então olha só, aqui é meio, aqui é 1, aqui é 1 e meio e aqui é 2.
Deu certinho, professor, de uma crista até outra crista, o que eu chamo de lambda. Então, diretamente do gráfico, eu já sei que o lambda vale de uma crista até a outra crista, ou se eu quisesse, né, galera, de um vale até outro vale, que seria aqui do 1 até, do 1,5, perdão, né, até lá o, porque aqui é meio, aqui é 1, né, então seria do 1 até lá, aquele valor lá, que nos daria também o 3, portanto, 2 metros, tá? Agora, como é que eu calculo o período, hein, galera? Veja, cuida, ele não deu esse eixo aqui, ó, como tempo. Se ele me desse esse eixo como tempo, eu poderia dizer, né, que daqui até ali leria o tempo aqui, mas ele me deu esse eixo x como distância. Portanto, o comprimento de onda foi, tá? 2 metros. Agora, se eu já tenho a velocidade, já tenho o comprimento de onda, olha, V igual a lambda vezes F. Olha aqui, vem com o prof, V igual a lambda vezes F. Portanto, F é V sobre lambda. 4 sobre 2, a minha frequência dá 2 Hz. Muito tranquilo, muito fácil. Agora, período, matamos. Por quê? Porque se eu sei a frequência, que já achei no V igual a lambda F, detalhe, metro por segundo, metro, show, não te esquece, tem de estar tudo na mesma dimensão. Basta inverter o valor da minha frequência, descubro 1/2 de Hertz, 0,5 segundos. Então, 2 metros para o lambda, diretamente do gráfico, 2 Hz e 0,5, letra A. Portanto, saindo da tela para que tu faça aquela velha e boa anotação, correto? Aquela pausa no vídeo para copiar. Tá bacana, meu querido? Show de bola? Muito bem, tá? Deixa eu limpar aqui então. Veja, isso aqui é clássico numa prova estilo Enem. É importante sabermos ler o que o gráfico está me dando, né? Saber que de uma crista a uma crista dá o comprimento de onda, de um vale a um vale também dá um comprimento de onda, né? E saber, claro, evidentemente, equacionar. Show? Beleza! E agora, como é que eu calculo a velocidade de propagação de um pulso em uma corda, hein, galera? Pulso, professor, o que é um pulso? Observem na figura que a corda está tensionada, pessoal, e esta mão dá um solavanco, sobe e desce rapidamente, de forma a produzir esse pulso na corda tensionada ou na corda tracionada, né? Já já nós vamos entender qual é a finalidade de tracionar mais ou tracionar menos a corda. Show de bola? E aqui eu coloquei para ti, ó, uma onda é uma sequência regular de pulsos. Põe no teu material, querido. Põe no teu material, querida. Uma onda é uma sequência regular de pulsos. Vários pulsos, então, vão estar ali configurando uma onda. Show! Tu concorda comigo que essa corda pode ser mais comprida, menos comprida? Concordo, claro. Tu concorda comigo que essa corda pode ser mais maçuda ou
menos maçuda. Então existe aqui uma grandeza relacionada com a natureza da corda. E essa grandeza eu chamo, pessoal, de densidade linear. Como é que eu calculo, prof, essa densidade linear? Por que eu preciso calcular, Sor, a densidade linear? Veja, galera, eu estou falando da velocidade de quem, meus amores? Do pulso na corda. E as características da corda são relevantes para que o pulso nela se propague. Tu consegue pensar rapidinho aqui comigo que se a corda for muito maçuda, isso vai interferir na velocidade do pulso. Já se a cordinha for bem pouco maçuda, muito bem, haverei de ter outra velocidade. Então a massa, galera, é uma das grandezas que interfere na velocidade do pulso. Tá legal? Lembra quando a mangueira dá um nó, tu tá lá regando a planta e a mangueira dá um nó, né? O que tu faz para soltar? Tu aplica um pulso nesta mangueira, esse pulso se propaga ao longo da mangueira, né, numa sequência regular ali, forma uma onda, distorce a tua mangueira, tu consegue regar tranquilo. Agora, eu posso ter a corda mais comprida ou menos comprida, e isso também vai influenciar na densidade linear, vai influenciar na velocidade com que este pulso vai ser transmitido ao longo da corda. Então, a primeiríssima coisa é calcular sempre a densidade linear, obedecendo aqui que a massa, né, pessoal, tem que estar em quilogramas e o comprimento da corda tem que estar em metros. E Taylor, um cidadão que se dedicou ao estudo desses fenômenos, formulou uma equação da velocidade do pulso nessa corda, a famosa equação de Taylor. Velocidade igual a força de tração, né, que eu vou tracionar aquela minha corda ali, pessoal. Portanto, se é uma força em newtons, né, e a minha densidade, o que, galera? Linear, correto? Que aqui vai ser em quilogramas por metro, tá ok? Barbadinha? Então, a minha velô vai ser dada aqui em metros por segundo, tá? Uma questão aí que pode aparecer na tua prova, velocidade de propagação do pulso em uma corda. ênfase para a densidade linear, as características da minha cordinha, tá? E aqui a fórmula de Taylor, que é a velocidade do pulso nessa corda, tá? Eu estou saindo aí para tu fazer aquela anotação. Vamos aplicar isso? É isso aí! Show de bola! Exemplos de vestibulares. Vamos juntos? Vamos ver como é que isso aqui acontece? Considere um pulso que percorre uma corda de 7 metros de comprimento. Então, o meu L, né, o comprimento da corda, já no sistema internacional, 7 metros. E olha lá, uma massa de quanto, galera? 1.400 gramas, tá? Isso aqui tá estranho, porque o ideal é que esteja em quilogramas, tá? A força de tração, então eu vou colocar aqui a minha força de tração, vale 980 newtons. Ele quer que você diga quanto vale a velocidade de propagação do pulso em metro por segundo. Bom, galera, a primeira coisa aqui que tu deves levar em conta é o seguinte: grama não serve, então nós já vamos passar isso aqui para 1,4 quilogramas. Vamos dividir
por 1000, né? Andar com a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3 casas para a esquerda. Show? Professor, a velocidade do pulso não é V lambda F, né? Porque é a velocidade do pulso, é a equação de Taylor, tá? Primeiríssima coisa que eu tenho que fazer, calcular a densidade linear, ou seja, a razão da massa pelo comprimento. Muitos alunos botam 1.400, tu não pode. 1,4 dividido pelo comprimento, que é 7. Fazendo esta conta, tu vais achar 0,2. O quê? Quilogramas por metro. Perfeito, achei a primeira etapa do problema. Vamos para a segunda, aplicar a nossa querida formulazinha de Taylor. Então aqui, ó, a nossa velocidade vai ser raiz quadrada da força de tração 980 dividido pela nossa densidade linear, antes já encontrada, 0,2. Show? Típico, né? Em Enem, por exemplo, ele te pediu algebrismo. Tens de estar firme no algebrismo. Isso vai dar uma raiz quadrada de 4.900, que vale 70 metros por segundo. Portanto, letra B de beterraba. Sempre saio da lousa para que tu consiga visualizar a questão de maneira limpa, de maneira clara, e aí sim reproduzir no teu material. Dá aquele pause lá. Beleza! Então, pessoal, já vimos o exemplo lá da equação de Taylor da velocidade do pulso. Vamos adiante? Uma manifestação comum nas torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Ola! Os espectadores de uma linha sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente ficam de pé e se sentam sincronizados com a linha adjacente. O efeito coletivo provoca pelos espectadores do estádio formando uma onda progressiva conforme a figura, né? O pessoal levanta e senta, dá aquele aspecto de uma onda se propagando ali, né? Ao longo daquela linha de pessoas, né? Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de, olha a velocidade, 45 km por hora e que cada período de oscilação, cada período de oscilação, ou seja, o tempo para acontecer uma onda, cada período de oscilação, o tempo para acontecer uma onda, contém 16 pessoas. Então, a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, a pessoa 4, a pessoa 5. Tu vai ter 16 pessoas, mas tu vai ter o quê? 15 espaçamentos entre uma pessoa e outra. Isso é bem importante, tá? Show? E que elas levantam e sentam distanciadas de 80 centímetros, pessoal, uma da outra, tá? Nessa ola mexicana, a frequência tem um valor próximo de quanto? Bom, se eu tenho velocidade, pensa, eu consigo calcular o comprimento de onda, já que eu tenho a distância entre uma pessoa e outra. Pessoal, essa distância entre uma pessoa e outra, tá? São 16 pessoas. Portanto, são 15 espaços de 0,8 metros. Isso é bem importante, né? Isso aqui tem que passar para metro. Isso aqui é 0,8 metro. Tá certo? Então, lê com o Dani aqui, ó. Lê com o Dani aqui. A distância entre duas pessoas é 0,8 metros.
Se tem 16 pessoas, tem 15 espaçamentos. Portanto, tem 15 vezes 0,8, que é o meu tamanho da onda. O tamanho da onda vale 12 metros. Show! Descobri o tamanho da onda. Mas e agora? Vamos subir ali para cima? A equação fundamental da ondulatória não diz que V é igual a lambda F? Sim. V igual a lambda vezes F. Muito bem. 45, pessoal, eu divido por 3,6. Por que, professor? Para que eu passe esse quilômetro por hora para metros por segundo. Preciso dividir por 3,6. Igual a 12, que é o lambda, vezes F, tá? Fazendo essa divisão aqui, tu achas 12,5. Isolando F, 12,5 sobre 12, dá uma frequência de 1,04 Hz, que é um valor próximo, então a minha frequência é de aproximadamente 1 Hz. Tá aí uma questão legal, então. Qual era o problema aqui? O problema aqui era que justamente uma onda completa acontece com 16 pessoas. No entanto, o tamanho dessa onda são 15 espaços entre uma pessoa e outra. 16 pessoas compreendem 15 espaçamentos. 15 vezes 0,8 metro vai dar 12 metros. Show de bola! Copia, anota, pausa o vídeo. Outro detalhe bem importante aí é que a gente teve que transformar, né, o 45 quilômetros por hora para metros por segundo. Show, pessoal? Estamos entendendo? Mexendo aí com a nossa equação, né? Nada muito complexo, é treino, tá? É tu pegar, te familiarizar com algumas questões que tu vai ter aí no bloco de exercícios que tu vais trabalhar para poder, então, fixar bem esse conteúdo aí, utilizando a equação fundamental. Show de bola? Bacana, né? E aqui, então, para a gente encerrar o nosso bate-papo, olhem que figura bacana aí de uma onda no mar. Mas e aí, galera? Olha para cá! Você sabia ondas do mar? Olha só, a onda do mar, pessoal. Quando a onda do mar quebra, que a gente comumente fala que ela quebra, né? Toda essa energia, toda a energia dessa onda, que não é transporte de matéria, ela vai ser transformada em, muito bem, energia cinética. E vai, pessoal, formar o que a gente chama de correnteza, que é o que comumente arrasta as pessoas, arrasta o surfista, arrasta o chinelo na beira da praia quando a maré sobe. Então, não confunda a correnteza com onda, certo? Quando ela quebra, toda a energia contida nela, que não é transporte de matéria, é transformada em energia cinética. Então, a onda do mar, meus queridos, eu coloquei textualmente para ti aqui, ó, antes de quebrar, não transporta matéria. Antes de quebrar, não transporta matéria. É, sim, fisicamente uma onda, mas depois de quebrar, o que ocorre normalmente lá pertinho da praia, na beira da praia, ela será chamada de correnteza e não mais uma onda. Então não confunda, isso é bem
legal, uma baita dica para o teu vestibular. Show? Primeira etapa de ondulatória. Conceito de onda, características de onda, equação fundamental, equação do pulso e alguns detalhes que tu deve trabalhar, deve treinar, porque é a questão certa. Show de bola? Um abraço do Dani.